Pessoal, tudo bem? Bom, é uma alegria enorme para mim poder estar aqui no estúdio hoje e eu convidei uma pessoa muito especial para conversar comigo hoje, para a gente fazer na verdade, um bate-bola e poder levar para vocês de casa um pouquinho mais de informação sobre medicina e especificamente dentro da nossa especialidade, a urologia, falar um pouquinho mais sobre as doenças prostáticas. Eu tenho um grande amigo, o Rafael. O Rafael, depois eu faço questão que ele se apresente aqui. Ele é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, ele é um radiologista intervencionista e eu achei muito oportuno a gente poder estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho de doenças prostáticas e somar um pouco, né, o que tem de mais interessante em termos de tratamento para essas doenças. Então, Rafael está aqui na minha frente. Rafael, obrigado pelo aceito do convite aí, é muito bacana ter você aqui, é uma alegria enorme poder somar aí conhecimentos, especialidades distintas, mas que ao mesmo tempo são distintas, mas afins quando a gente fala de tratamento de próstata, né? Olá, tudo bem? Boa tarde. Dr. Fábio, agradeço imensamente o convite. É muito oportuno a gente, né, dar esse pontapé inicial e espero que seja o primeiro de muitos. Vídeos para discutir, eu acho que o principal aqui que são, além de novas tecnologias, o benefício do paciente, o que hoje em dia o paciente pode ter de melhor e de uma forma, né, obviamente transparente, ética, profissional. Então, lhe agradeço e estou à disposição para poder bater um papo aqui sobre as principais dúvidas e o que eu puder agregar no tema. Ah, que bom, Rafael. Rafael, assim, como eu disse, a gente vai tentar fazer um bate-papo mesmo, bem informal, até para o pessoal que nos assiste, o público leigo, que é o nosso maior interesse, né, de estar passando uma mensagem bem assim, já, vamos dizer, destrinchada e de fácil entendimento para o pessoal que está, né, nos assistindo pelas redes sociais, né? Então eu queria, até para a gente poder entender um pouquinho mais como a gente vai falar basicamente de próstata hoje, né? A gente tem aí uns 30, 40 minutos para bater um papo. Eu queria mostrar algumas imagens. Aqui na televisão a gente vai conseguir visualizar algumas imagens, um pouquinho da anatomia, para o pessoal poder entender o que é a próstata, onde é que ela fica, para que ela serve, enfim. E dali em diante, depois que a gente dissecar um pouquinho da anatomia, a gente vai falar um pouquinho das patologias e dos tratamentos que podemos, né, realizar hoje aí, que não são tão poucos não. A gente tem uma imagem aqui, só para mostrar para o pessoal. Isso, essa imagem aqui, na verdade, aqui é um pedaço da anatomia da pelve masculina e eu espero que vocês estejam conseguindo aí ver com uma certa nitidez. A próstata é essa estrutura que está aqui, é uma estrutura aí que o tamanho real dela é aproximadamente o tamanho de um morango, aproximadamente, uma noz, em torno de 20 a 30 gramas, e ela fica posicionada abaixo da bexiga, entre a bexiga e o corpo do pênis, né? E no meio da próstata a gente tem a uretra, então ela atravessa a próstata, cuja função da glândula, na verdade, Rafael, é produzir principalmente o líquido seminal, né? Eu acho que o armazenamento desse líquido seminal é feito pelo complexo próstata-vesículas, né? Passa mais uma imagem para a gente mostrar aqui, mais um detalhe interessante. Isso aqui, na verdade, o intuito da gente mostrar aqui é que vocês estão observando ali em cima a bexiga e a uretra ela atravessa no meio da próstata, né? Então a gente vai falar logo na sequência dessa foto um pouquinho de uma doença que é muito prevalente no homem, que é a hiperplasia prostática benigna, Rafael. E aí eu vou querer até que depois você também traga um pouco da tua experiência para a gente nesse aspecto. Então vocês podem observar que a uretra passa bem no meio da próstata e consequentemente, a hora que a próstata, né, ela aumenta de tamanho com o envelhecimento masculino, essa uretra acaba sendo comprimida e aí alguns sintomas vão surgindo com o passar dos anos. Acho que pode passar a próxima imagem. Essa introdução que a gente está fazendo aqui é basicamente para, né, situar quem está nos assistindo aí na questão da anatomia, né? Porque muita gente às vezes não sabe muito bem onde fica e enfim. Então aqui é uma visão um pouco de trás aqui, onde a gente observa a bexiga e a próstata aqui em destaque e a uretra, como eu disse anteriormente, passando pelo meio da próstata, né? Então, com o crescimento prostático, vai haver um afunilamento desse trajeto e uma série de sintomas vão estar acontecendo, né? Muito
Muito bem, Rafael, alguma consideração importante para fazer, assim, da anatomia, primeiramente, assim, você que é um radiologista, intervencionista e que está olhando lá diretamente as imagens, ultrassom, ressonância, etc., mas alguma consideração importante em termos radiológicos, assim, o que você acha? Bom, eu gosto, obviamente, de mostrar tanto para os meus pacientes quanto para os médicos, enfim, todo mundo que tem interesse, já nas imagens como eu vejo a imagem do paciente, né? Esse aqui é o exame que tem de maior acurácia hoje em dia para a gente avaliar não só o tamanho da próstata, mas as doenças da próstata, que é um exame de ressonância magnética, né? Esse exame aqui, obviamente, é de um paciente que tem a próstata aumentada, mas eu trouxe justamente para a gente ver o que a gente consegue observar com esse exame. Esse é um exame como se a gente estivesse vendo o paciente cortado de perfil, né? Então a gente tem aqui o osso da frente, né, que é o osso púbico. Aqui a gente vai ter toda essa glândula aqui, que já não é só mais uma nosa, aqui já é quase o tamanho de pelo menos uma maçã, né? É um tamanho bem aumentado. Não sei, eu não tenho... Peraí, então, Rafael, então se eu estivesse pegando um indivíduo jovem de 30 anos, seria algo menor aqui, é isso? Bem menor, exatamente. Pelo menos metade da metade desse tamanho, né? Isso aqui é uma próstata muito mais aumentada do que o normal. Para você ter ideia, né, o normal, como mencionasse, em torno de 20 a 30 gramas, né? Esse paciente aqui, ele tem uma próstata de 180 gramas, né? Então 6 vezes o valor normal, certo? Essa parte aqui, como mencionasse, é a parte que fica aumentada na hiperplasia prostática benigna, que seria a glândula central, mais especificamente a zona de transição, né? Então você vê que ela faz um chapéuzinho, né? A próstata. Ela é como se ela invadisse para dentro da bexiga, né? Aparentemente aqui para mim, né, na própria imagem parece que ela está dentro da bexiga. A gente não consegue ver a diferença, né? É interessante isso. Então ela eleva o assoalho aqui da bexiga, né? E ao mesmo tempo, né, a gente vê no perfil, deveria estar passando a uretra aqui, a gente deveria estar conseguindo ver a uretra aqui no meio. Então aqui a gente até consegue ver um pouquinho, que é esse tracejado esbranquiçado, que é onde passaria a urina completamente obstruída, né? Aqui para baixo a gente quase nem consegue mais ver a saída da urina. Aqui é uma imagem já vendo o paciente de frente, né? Então como se fosse, obviamente, uma torre, a próstata, né? Bem mais aumentada do que o normal. E aí, obviamente, a gente consegue ver também a relação com as outras estruturas que estão adjacentes, né? Tu percebes também que a próstata, ela passa próximo aqui do reto, né? Que está posteriormente atrás dela. Então, perfeito. Ou seja, há um íntimo contato entre a próstata e o reto. E por isso que quando a gente faz o exame de toque, o médico ele consegue, de certa forma, fazendo o exame digital retal, sentir a consistência e o tamanho da glândula. É isso mesmo? Perfeitamente. Então, como que funcionaria o exame de toque, né? Vamos dizer que é o ânus do paciente, né? Daqui para cá, obviamente, não é um espaço muito grande, por isso que a gente consegue com o dedo chegar. A próstata, a gente consegue palpar a parte de trás da próstata, né? A gente não vai conseguir palpar a parte da frente, a parte de cima, mas boa parte de trás é conseguido palpar. Hoje em dia, né, tem um estudo recente que saiu, até eu lhe encaminhei há umas semanas atrás, a gente viu que o exame de toque, só o exame de toque, a gente percebe que ele não é mais tão bom quanto antigamente era. Não só isso, né? Medicina, conforme a gente vai avançando na tecnologia, a gente percebe que os novos exames que vêm surgindo conseguem detectar muito mais precocemente e muito mais doenças que antigamente. Então, se a gente pensar, aqui dá para entender bem por que o toque não pega todas as doenças. Entendi. Né? Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. E com relação à bexiga, o que a gente pode falar dessa bexiga? Tem alguma alteração estrutural dela ou não? Tem, a gente já consegue perceber algumas... A bexiga é toda essa estrutura aqui, ó. Ela não aparece inteira, dentro, né? Mas é uma bexiga que, justamente por não aparecer inteira, já está equivocado o exame, já está com problema, porque ela está com bastante resíduo, né? Ela está cheia. E esse exame é feito com bexiga vazia, né? Justamente para a gente conseguir mostrar as alterações que, no caso, esse paciente aparecia. Aqui é uma bexiga que está com as paredes, essa parede dela é uma parede como se tivesse
mal feita, assim, né? Se a gente pensar num reboco, como se estivesse ondulada, né? Tem algumas áreas aqui que não tão lisas, né? A gente chama de trabeculadas. Né? Uma parede espessada, né? Ela está mais grossa do que o normal. Então eu faço uma associação sempre com uma bexiga de uma festinha de aniversário. Né? A gente tem uma bexiga, quando está cheia, ela é lisinha, e quando começa, você encheu ela, daqui a pouco ela vai ficar enrugada, né? E irregular. E essa associação que eu costumo fazer. Isso é importante que o Dr. Rafael está falando, porque o que a gente fala para o paciente no consultório, né? Por que a bexiga fica espessa? Né? É uma questão de fisiologia. Ela tem que vencer uma resistência causada pela próstata. A próstata obstrui, ela comprime a uretra, e a hora que ela exerce essa compressão, a bexiga, ela tem que, de alguma forma, ela tem que resolver o problema de jogar a urina para fora. Só que isso, ao longo de anos, meses e anos, repetidas vezes, vai fazendo com que esse músculo da bexiga, que também é um órgão musculoso, ele vai ficando esse músculo mais espesso. E é justamente essa espessura, essas trabeculações que o Dr. Rafael está falando, que vão ser responsáveis por essa alteração estrutural da bexiga. E a bexiga, infelizmente, assim, nesse caso é uma situação ruim, porque a bexiga ela foi feita para ser fina, para ser delgada. Por quê? Essa parede fina que confere à bexiga a capacidade de complacência. Então, o que é a complacência que a gente fala para os pacientes? É justamente isso, quer dizer, você armazenar grandes volumes a baixas pressões. A partir do momento que você tem uma bexiga espessa, você diminui a complacência dessa bexiga, e aí o paciente que já está obstruído começa a ter mais dificuldade para urinar ainda, porque a bexiga vai se desfuncionalizando, né? É mais ou menos isso, né, Rafael? A fisiologia da coisa. E aí, a partir daí, começa a ser uma bola de neve, né? A bexiga não funciona, ela acaba gerando mais problemas, a próstata continua crescendo, não esvaziando, aí gera as complicações que a gente sabe, né, que ocasionam com a próstata aumentada. Né? A maioria dos pacientes, mesmo tendo uma próstata aumentada, inicialmente não tem sintoma. Né? É uma doença do envelhecimento. Né? Todo paciente vai ter a próstata, um crescimento no decorrer dos anos. Né? Tu podes explicar isso melhor do que eu, pela exposição hormonal, obviamente. E a partir de 60 anos, a gente costuma dizer que a cada ano que o paciente vai envelhecendo, a próstata vai crescendo um pouquinho. Como é um crescimento geralmente lento, o paciente vai se adaptando. Né? É verdade. Hoje, uma próstata grande para um paciente jovem vai gerar muito sintoma. Daqui 50 anos, acredito que não tantos sintomas. Então, a maioria dos homens vão empurrando com a barriga, né? Vão empurrando com a barriga, até que, infelizmente, muitos deles já chegam em situações drásticas. E aí, obviamente, os tratamentos, quanto mais grave, a gente perde um pouco a quantidade de técnicas possíveis. E a eficiência, né? Também, o resultado final, né? E a eficiência. A gente consegue voltar naquela imagem, na última imagem da anatomia, depois a gente vai voltar na radiologia. Isso, pode passar adiante, passa a próxima, por gentileza. Aqui eu só quis ilustrar aqui, a próstata é essa bolota grande que vocês estão vendo aqui. E aí eles cortaram em camadas, né, de forma ilustrativa, mostrando que a área que está mais esverdeada ali é a zona de transição, que o Dr. Rafael até falou na ressonância, que é a zona que mais cresce, é onde a próstata, né, que é uma glândula, com o envelhecimento acaba crescendo essa área esverdeada, e é ela que faz a compressão da uretra, diminuindo então o calibre da uretra e o fluxo urinário. E essa parte mais externa da glândula é a parte onde a gente vai dar uma pincelada depois nisso, é onde a gente tem a maior incidência das lesões tumorais, os tumores, os cânceres de próstata. Eles não têm íntima relação com a uretra, né? Eles não têm tanta afinidade pela zona de transição, mas sim pela zona periférica. Não que não possam estar nas outras, mas principalmente na zona periférica. Então eu quis mostrar isso só para a gente poder, vocês entenderem, né, um pouco da anatomia interna da próstata. Né? Pode passar só o próximo para a gente poder discutir, Rafael. Perfeito, né, Rafael? Isso aqui, Rafael, é exatamente o que você estava falando, né? E o que a gente estava comentando há pouco. Você tem uma situação de normalidade aqui, ou seja, próstata, a uretra bem permeável, né? Uma próstata de tamanho adequado, um indivíduo jovem, uma próstata aí por volta dos seus 30 gramas, 25, 30 gramas. E aí, Rafael, o que a gente tem nessa situação aí?
Bom, Fábio, tu vê exatamente aquilo que a gente viu no exame de ressonância, e depois eu volto a mostrar aqui no computador, o que aconteceu naquele paciente que eu estava mostrando, né? Conforme a próstata vai crescendo, geralmente a parte que cresce é essa parte mais central, a parte do meio, né? Que é a glândula central e, obviamente, a zona de transição. E aí começa a estreitar esse canal aqui, que é o canal da uretra, e a partir daí gerar os sintomas, né? É como se a gente tivesse, obviamente, uma mangueira e essa mangueira estivesse esmagada, seja pisando em cima, começa a aumentar a pressão. Essa pressão gera repercussão na bexiga, então aumenta a pressão dentro da bexiga, e tudo que a gente precisa fazer mais força acaba que vai gerando mais dano, né? A muscular, que é a camada da bexiga, começa a ficar mais espessada, e aí por diante é como se a gente estivesse tendo que fazer cada vez mais esforço. A urina não esvazia mais, ela começa a ficar acumulada aqui. Porque olha que interessante, né? O Rafael chamou a atenção por uma coisa. Olha a flecha vermelha ali. O que ela está mostrando? O volume residual. Quer dizer, um resíduo. O paciente ele não esvazia direito a bexiga, né? E isso gera uma série de complicações. Eu sempre falo para os pacientes assim, a natureza do corpo humano ela é fantástica, né? Tudo que estiver funcionando conforme a gente vê o mundo, não tem por que mudar. No momento que a gente deixa de urinar e a urina começa a acumular, a urina ela não é 100% estéril, né? Obviamente a gente tem o contato externo aqui, né? Então uma bactéria pode vir aqui subir, mas no momento que você está eliminando não dá tempo suficiente para as bactérias ganharem do nosso corpo. O nosso corpo está ali numa batalha constante. Exato. Quando a urina está acumulada ali, essa urina ela tem bactéria, essa bactéria pode né, ir se proliferando e vai chegar um momento que vai ter mais bactéria do que defesa, né? E aí começa a dar infecção. Pode dar infecção na bexiga, essa infecção pode ir para a próstata, causar uma prostatite, e pode, formas mais graves, subir e ir para os rins e acabar em uma pielonefrite. Sim, né? sim, sem dúvida. Então, não, muito interessante. Acho que tem mais uma foto Pode passar a próxima foto, só para a gente ver se fala um pouquinho de hiperplasia. Aqui, na verdade, até a gente sugeriu colocar essa imagem aqui, porque essa imagem que o urologista acaba visualizando quando ele entra, Rafael, com um equipamento, um cistoscópio, né, uma microcâmera, e ele vem entrando pela uretra, né, através do canal da uretra, no pênis ali, e ele vai em direção à bexiga. Só que antes de chegar na bexiga, obviamente, ele é obrigado a transpassar a região da próstata, que está aqui, inferiormente à bexiga. E qual não é a surpresa, né? Na hora que ele chega na próstata, ele observa aquela imagem que vocês estão vendo ali, que é uma imagem que parece que tem uma tenda ou alguma obstrução ao caminho. E é justamente isso, a próstata que está crescendo e os lobos prostáticos eles estão obstruindo a luz uretral. Né? Eu acho que assim, isso é apenas uma foto, um desenho, mas de uma forma bastante ilustrativa. O que a gente quer mostrar para vocês que estão vendo que é o potencial de obstrução que a próstata causa. Obviamente, isso já traz sintomas e como urologista e no dia a dia do consultório, os sintomas mais comuns que eu observo, os pacientes relatam primeiramente, Rafael, a perda de pressão do jato, quer dizer, eles falam, olha, meu jato não é o jato que eu tinha com 30 anos de idade, ok? Além disso, eles começam a relatar que passam a levantar à noite, né? Então eu não levantava, mas agora eu levanto uma vez, às vezes duas. O meu jato de urina, ele eventualmente ele dá uma cortada ou uma interrompida. Eu tenho um gotejamento terminal, um escape de urina na cueca. Então são sintomas comuns e como o Rafael disse agora há pouco tempo atrás, quer dizer, é uma doença do paciente mais velho, né? 60%, 70% dos pacientes com 60 anos já vão ter algum grau de hiperplasia ou crescimento prostático benigno. E esses sintomas, né, quando o urologista recebe esse paciente no consultório pela primeira vez, Rafael, é importante, né, ele fazer um ultrassom, que aí eu acho que vale a pena você falar um pouquinho do ultrassom para a gente. Como eu digo para o meu paciente que o ultrassom é quase que uma extensão do exame físico para o urologista, porque a gente quase sempre que pede um ultrassom, que a gente precisa ter uma noção de como é que está o tamanho da próstata, se esse paciente tem um volume de urina residual, uma sobra na bexiga ou não. Então a gente acaba pedindo um ultrassom, um exame de urina,
um exame de PSA, que alguns já ouviram falar que é muito importante. O exame de PSA, ele serve para nós, urologistas, é um exame de sangue, serve para nós como um teste para rastrear casos potenciais de câncer de próstata. Basicamente é isso. A gente até pode marcar de novo um novo bate-papo para falar especificamente até do PSA, que é um assunto bastante longo. Mas eu acho que o paciente que está com esse cenário, ele merece um tratamento, né? A gente vai falar rapidamente sobre os tratamentos clínicos, que basicamente o que faz o tratamento clínico medicamentoso, né? Quando o paciente chega para nós a primeira vez com sintomas, a gente aborda o doente, conversa com o paciente e oferece a ele a possibilidade de o uso de uma medicação cuja função basicamente é relaxar a musculatura do assoalho da bexiga, né? Essa musculatura toda dessa região aqui. A medicação atua nos receptores aqui, bloqueando esses receptores, relaxando a musculatura, e a hora que a gente relaxa a musculatura, a gente consegue alargar aquela fenda, alargar aquela uretra e, consequentemente, a vazão, né, Rafael, da urina melhora bastante, mas isso tem um prazo, né? Eu acho que isso tem que ficar claro. Isso tem um prazo. Para alguns pacientes, isso aí a curto, médio prazo, a eficácia ela começa a diminuir um pouco e os pacientes acabam novamente reclamando dos sintomas urinários. Fábio, aproveitando sobre medicamentos, né? Obviamente, a gente tem muito paciente que tem HPB, porque é uma das doenças mais prevalentes, né? Que mais existem, né? Como a gente estava comentando. E esses medicamentos, a gente percebe que eles não são isentos de efeitos colaterais, né? Absolutamente. Então, muito paciente não se adapta, né? Até porque os efeitos colaterais que eu tenho percebido, né? O paciente reclama de queda de pressão, libido também. Muitos falam que isso sim. É verdade mesmo? Os remédios acabam... Não, é verdade. Existem basicamente, já que você tocou nesse assunto, duas classes, né? Praticamente os que a gente inicia o tratamento, que a gente chama de alfa-bloqueadores. E aí os efeitos colaterais, como você bem mencionou, uma tontura, uma visão meio turva, um pouquinho de sonolência, uma sensação de desequilíbrio, pode acontecer com os alfa-bloqueadores, né? Que muitos já ouviram falar, nas doxazosinas, nas tansulosinas, são essas classes de medicamentos. Quando a gente tem uma próstata muito grande, glandular, uma próstata robusta, a gente associa uma outra classe de medicamentos, que são os inibidores da 5-alfa-redutase. É um nome feio, mas ok, a gente toca nesse assunto, mas são aquelas finasteridas, as dutasteridas, e esses medicamentos realmente repercutem de forma negativa no quesito sexualidade. Os homens reclamam realmente de um impacto no desempenho sexual, na qualidade de ereção e, obviamente, isso aí atrapalha na rotina, né, na qualidade de vida do paciente. Isso é porque bloqueia o hormônio masculino, basicamente. Exatamente, é isso? Basicamente isso, né? Porque o hormônio masculino cresce a próstata, exato. Tu tem que bloquear ele e aí acaba... Obviamente repercute, né? Ali. Você faz o caminho reverso. Uhum. Então, assim, acho que a gente queria só dar essa pincelada, né, na questão dos medicamentos, do tratamento clínico, mas tem uma coisa que é muito importante, que hoje, Rafael, e eu queria que você tocasse nesse assunto, e a gente fazer um bate-bola, as pessoas estão em busca, estão cada vez mais informadas, os pacientes estão cada vez mais informados, chegam já com um grau de conhecimento elevado no consultório, e uma coisa que a gente tem observado, pelo menos eu, no meu dia a dia, que os pacientes, de fato, estão em busca de tratamentos minimamente invasivos. Isso é uma condição quase que o paciente chega e fala, olha, o que você tem de menos invasivo ou o que vai repercutir menos na minha qualidade de vida ou no meu pós-operatório que eu posso fazer para resolver o meu problema. E eu queria que você falasse um pouquinho do que se tem hoje em termos de radiologia intervencionista para tratamento por exemplo, da hiperplasia prostática. Fábio, realmente isso é uma verdade, né? Até pensando nisso que eu fiz a minha especialidade em procedimentos minimamente invasivos, né? A gente, com a evolução da medicina, nesses últimos anos, vimos o avanço da robótica, né?
Não sabemos em quanto tempo ainda o médico vai ser necessário do jeito que vai. Mas enquanto formos, temos trabalho, depois a gente vai vender coco na praia, arrumar outra coisa para fazer. E os pacientes estão cada vez mais em busca do minimamente invasivo, Sim, porque a população vai viver mais tempo, os pacientes estão envelhecendo. Claro que ainda existem muitas doenças que geram problemas em uma cirurgia maior, né? Paciente com doença de coração, às vezes... Comorbidades no geral, comorbidades, não pode fazer cirurgias mais de risco. Então, a gente quer também trabalhar mais, ser mais produtivo, quer fazer o procedimento, ficar 1 dia, 2 dias e ir embora e voltar à vida normal, né? Claro, eu acho que isso é uma realidade, totalmente válido, né? realidade da sociedade. Né? Dentro das doenças da próstata, né, a radiologia intervencionista, ela veio contribuir principalmente com um procedimento que a gente chama de embolização. Né? A embolização da próstata, o que ele é? A embolização nada mais é do que entupimento de um vaso. Né? Entupimento de um vaso e, consequentemente, do que ele irriga. Um entupimento proposital, intencional. Né? Então, a próstata, como a gente estava vendo anteriormente, ela é nutrida por artérias, né, que são chamadas artérias prostáticas. Né? Aqui a gente consegue ver nessa imagem, esse lado aqui, que é o lobo esquerdo da próstata, né, a gente consegue ver aqui mais esbranquiçado. Né? O que é esse exame? Esse exame aqui é um exame que a gente fez durante o procedimento de embolização para mostrar justamente a vascularização da próstata. Então, isso aqui é o sangue chegando nesse lado da próstata para mostrar o que nutre. Né? E o sangue leva o que? Leva os nutrientes. E, obviamente, nenhuma célula do corpo vive sem o sangue, sem oxigênio. Né? Nessa outra foto aqui, é a foto como a gente vê. Né? É difícil, às vezes, para a população leiga. Explica aí, Rafael. Né? Isso aqui é uma imagem de uma hemodinâmica, né? É um aparelho que emite raio-x em tempo real. A gente, por meio de uns pequenos canudinhos, que é o microcatéter, consegue injetar contraste. Esse contraste vai fazer a diferenciação, então, do que é o fluxo de sangue do restante que está parado. Perfeito. Né? A gente coloca um líquido lá para mapear para nós, para a gente saber o caminho. Obviamente, aqui eu já estou dentro da artéria da próstata para mostrar mais elucidadamente aqui. Esses vasos... Posso te interromper um pouco? Esse caninho que você se referiu, ele entra por onde? Ótimo, boa, excelente pergunta. Nesse caso, nesse paciente especificamente, a gente entra numa artéria que fica localizada aqui na região inguinal. Na virilha? Na virilha. Né? Aqui é a marcação aonde eu entrei. Né? E esse procedimento que você está começando a descrever, ele é feito em ambiente de clínica, hospitalar? Como é que é esse regime? Nós podemos fazer esse procedimento onde tem o aparelho. O aparelho que é o principal. Se tivesse numa clínica, daria para fazer. O problema é que a aparelhagem, tudo que é mais moderno, a gente precisa de uma estrutura que vai dividir esses custos. Perfeito. Um robô, a gente não pode ter robô em tudo que é lugar, tem que ter numa instituição. Hoje em dia a gente faz basicamente aqui em Santa Catarina em hospitais. Né, porque esse mesmo aparelho serve para mais outros procedimentos. Né? E podemos fazer também na artéria do braço, né? Não é tão utilizado por conta de um pouco mais de dificuldade. Sim. Né? Aqui eu vou mostrar um vídeo, basicamente, né, um vídeo meu, de como que é esse procedimento. Então, aqui a gente está dentro de uma estrutura hospitalar. Né? Esse aparelho aqui é o aparelho que é o aparelho de hemodinâmica, que emite as imagens. Né? Não é um vídeo de muita qualidade, mas a gente vai conseguir mostrar o que a gente quer mostrar. Né? Então, basicamente, aqui vou mostrar com um pouco mais de detalhe a punção, que é basicamente uma punção igual quando a gente vai tirar sangue. Perfeito. É uma agulhinha bem pequena. Correto. Né? A gente deixa essa agulhinha ali dentro, a partir dali passa materiais plásticos, tira a agulha, então fica o procedimento indolor. Né? A única dor que o paciente sente é a anestesia na pele, né? Para a gente entrar dentro da artéria. E a partir daí, tudo que a gente faz é sem dor nenhuma para o paciente. O procedimento dura, em média, 1h30, 2 horas. Né? O paciente, depois disso, tem a sua recuperação, vai embora no mesmo dia. Né? Então, basicamente, isso que eu vou mostrar aqui. E esse azulzinho aqui é um catéter, que ele está aqui pelo lado de fora, e ele entra lá dentro. A partir daí, esse amarelinho, ele tem o que a gente utiliza para entupir a artéria.
né? Sim. O que a gente utiliza hoje em dia que é o mais prático? São gelatinas microscópicas, elas têm menos de 1 milímetro, elas têm basicamente 0,3 milímetros de tamanho. Elas são umas bolinhas, como se fossem bolinhas de gelatina ou grãos de areia, né? Inertes ao corpo, não causam mal nenhum ao corpo, né? Elas vão ficar ali e elas vão obstruir como se fosse exatamente a gente quisesse obstruir um ralo ou um cano. Perfeito. Né? E aí, a partir daí, claro. o sangue deixa de circular naquela região ali. Né? Demonstrando como que esses grãos de areia vão entupir a próstata. Aqui, já dentro da artéria que nutre ela, nós conseguimos até, inclusive, nessa mesma imagem, ver que o paciente usava uma sonda vesical, né? Ou seja, ele ainda não estava conseguindo mais urinar por conta própria. Né? Conforme a gente vai injetando esses grãos de areia, o fluxo da próstata ele vai reduzindo. Né? Então, aqueles vasos que a gente conseguia enxergar antes, indo em direção à próstata, eles vão reduzindo cada vez mais até o ponto que vai obstruir por completo. Então, voltando ali, né, àquela imagem que a gente estava conversando, essa aqui é a sonda do paciente, né, um paciente que já não estava conseguindo mais urinar por conta própria. E conforme nós vamos injetando as medicações aqui para entupimento, né, tu imagina um grãozinho de areia microscópico aqui, ele vai entupindo e aí o fluxo que passaria, né, por dentro daqui deixa de passar. Né? E o que acontece quando, por exemplo, a gente tem uma árvore frutífera, a gente corta a alimentação dela, corta a água. O fruto vai murchar, vai morrer, né? Então, basicamente, é isso que acontece com a próstata, né? A próstata, nesse paciente, nós tínhamos uma próstata que era basicamente de 180, 100 né? gramas. Diminuiu 100 gramas. É mais ou menos o que a gente espera de um tratamento de embolização, né? Mais ou menos uma redução aí de 50% a 60% do volume, né? Então, uma próstata que antes tinha 170, um paciente que já estava adaptado, acostumado com essa próstata grande, obviamente que com sintomas, quando reduziu para 75 gramas, era um paciente normal, né? A gente tem um score que mede os sintomas, ele achou que estava urinando como criança. Né? Obviamente que nunca mais é como criança, mas melhorou muito. Então os pacientes perguntam às vezes, doutor, mas a próstata, ela morre, ela sai, ela continua ali, o tamanho vai influenciar? O Rafael, eu entendi. Acho que foi muito claro, cara. Só queria tirar uma dúvida, na verdade, que é uma dúvida minha, que acho que pode ser uma dúvida de muita gente também. Pelo que eu entendo, isso aqui pode ser usado para todo e qualquer paciente, exceto que grupo de pacientes ou quais são aqueles pacientes que não teriam indicação formal, se chegassem para você e falassem, ó, no teu caso especificamente, você não tem critério para embolização. Tem um grupo de pacientes que não é elencado para esse tipo de procedimento? Eu acho que a medicina, né, a gente tem hoje tantas alternativas, propostas terapêuticas, que o principal é a gente escolher o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Para cada tipo de doente, claro, sem dúvida. Então, todo paciente que vem consultar com próstata aumentada, eu gosto, obviamente, de perguntar se o paciente já consultou um urologista, né, o que foi falado com esse paciente, quais são as preferências desse paciente. Né? Eu nunca vou propor alguma coisa para um paciente que ele possa ter menos benefício do que uma técnica que mesmo que um outro colega faça. Né? E a sua perspectiva, o seu jeito de trabalhar, eu sei que é igual, por isso que eu estou aqui conversando. E isso que é a medicina bonita. A medicina tem que ser assim. Beneficiar o paciente. Não é porque eu faço um procedimento que eu vou fazer. Né? Eu acho que o paciente tem que sair dali com o melhor para ele. Seja um procedimento que eu faço, ou o colega do lado, né? Mesmo o inimigo, que o inimigo faça. Né? Isso é ética. Então, eu indico para todo paciente? Não indico para todo paciente. A maioria dos pacientes que vêm não precisam. São pacientes que vêm com próstatas muito pequenas, às vezes, que a medicação vai resolver. Né? A embolização, ela pode ser utilizada para qualquer paciente? Sim. Ela vai ter benefício para todo paciente? Acredito que não. Vai ter os pacientes que vão ter benefício óbvio. Sim. Esses, obviamente, a gente vai indicar. Sim. E vai ter situações, como você bem perguntou, que eu prefiro dar a opção para o paciente fazer o que é melhor. Né? Claro. Vamos lá, vamos dizer que aconteceu essa semana. Chegou um paciente com uma próstata de 35 gramas. É uma próstata levemente aumentada, mas o paciente com muitos sintomas. 35 gramas com muitos sintomas. O que
ele já tinha tomado 2, 3 tipos de remédio, com muito efeito colateral, então ele já queria algo a mais. Né? E esse paciente ele estava procurando um tratamento que fosse minimamente invasivo. E que não causasse tanto sangramento e nem tantos efeitos colaterais da parte de sexualidade e, obviamente, de continência urinária. Tá. E aí, obviamente, fui conversar com o paciente e falei, olha, a embolização ela não é tão adequada para o caso do senhor. Né? Eu acredito que o melhor tratamento seria uma remoção desse tecido prostático, né? Endoscópica. E eu sugeri ele fazer um ROLEP, que é um tratamento que eu acho que tu pode explicar do como que é. Vamos sim. Interessante até o Rafael ter falado sobre o ROLEP. Não sei, passa uma foto, acho que na sequência das que eu estava pedindo para que passassem, eu acho que tem alguma coisa que faz inclusive menção ao ROLEP. Perfeito, Rafael, acho que era isso que você acabou de falar. Exato. Né? O ROLEP, eu vou tentar resumir bastante assim, a questão, porque é um assunto muito interessante e vasto de informações, mas de maneira bastante objetiva, né? É uma cirurgia endoscópica, o Dr. Rafael falou, né? Uma cirurgia pela uretra. Você não faz corte, você não faz furo no abdômen. É uma cirurgia que 99% das vezes a internação é de uma pernoite, com uma raquianestesia, aquela anestesia que é da cintura para baixo, onde você tem na sua frente, diante de ti, um paciente que tem um crescimento prostático, com sintomatologia, queixas, né, urinando super mal, e você então propõe para ele um tratamento que é via uretral, onde basicamente você entra com equipamento pela uretra e com o auxílio de uma fibra laser, você cria um espaço entre a casca da... Vamos imaginar o seguinte, antes de explicar ali, a próstata sendo uma tangerina. Né? E aqui até eles usaram isso como ferramenta de explicação que eu acho que ajuda. A próstata é uma tangerina, a gente tem a casca da tangerina e os gomos da tangerina. A próstata é isso. Você tem a casca e a parte que cresce, que incha, que obstrui. De tal forma que você entra com o equipamento e cria com a fibra laser, uma fibra bem fininha, você cria um espaço virtual, que ele não existe, mas você cria esse espaço entre a casca da próstata e a parte glandular da próstata, que é essa aqui. De tal forma que você descola todos os gomos da tangerina ou todos os gomos da próstata, você solta isso aqui tudo, ela fica solta aqui dentro, a casca, obviamente, ela não é mexida nessa casca, você solta isso tudo e depois você usa um equipamento que você aspira e tritura essa próstata, de tal forma que aquela última imagem que vocês estão vendo à direita lá, é o aspecto final. Você tirou a glândula que obstrui e deixou a passagem livre, né? Passa a próxima imagem, que eu acho que também vai ajudar a ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando. Pode dar um play aí, eu acho que a gente consegue observar aqui. A gente já viu algumas imagens hoje sobre o aumento da próstata, né? A gente usa para a cirurgia de ROLEP, que é a retirada com laser, alguns equipamentos, né, que são equipamentos complexos. A gente só mostra aqui para vocês saberem que tem todo um aparato por trás disso, né? É um laser, isso é um gerador de laser, a gente conecta uma fibra, você faz o setup do equipamento, ou seja, você regula do jeito que você acha conveniente para aquele paciente, e é uma cirurgia endoscópica, a gente usa apenas um equipamento na uretra do paciente, e o aspecto final, depois que você tritura e aspira, é basicamente um purê que você tem de próstata aí, e você não fez nenhum furo e nem um corte no abdômen do paciente. E o paciente... Pode passar a próxima imagem, por gentileza? Basicamente, essa é um cenário, né, onde a gente está operando, e aqui você consegue visualizar o laser atuando entre a cápsula, ou seja, a casca da tangerina, e os gomos da tangerina estão sendo descolados pela ação da energia do laser. A gente tirou uma próstata de 163 gramas e o aspecto pós-operatório imediato era uma urina absolutamente transparente, né? Então é isso que a gente estava conversando aqui. Isso é você oferecer para o paciente um tratamento minimamente invasivo com um resultado muito bom, né? E esse paciente ele tem critério de alta hospitalar já
no dia seguinte, né? Então, esse é o roll-up. A gente tem feito bastante, né, esse tipo de tratamento cirúrgico, mas é uma opção a mais, na verdade, né, do que essas que a gente está falando, né? Fábio, eu achei que ficou excepcional essa ilustração, essa analogia dos gomos de tangerina. Eu sempre usei a ameixa para os meus pacientes, né, para falar... Acho que tem que mudar para tangerina. Tangerina agora ficou bom, porque a ameixa já ficou pequeno demais, né? Hoje em dia não tem mais ameixa, né? E o que eu penso, né, que, obviamente, se a gente pudesse, para todos os pacientes, oferecer o que há de melhor, seria fantástico. Mas o problema é questão financeira, custo, Sim. financiamento de plano, financiamento de governo, né? Tem muito paciente que não tem plano de saúde e, infelizmente, a gente tem aí procedimentos que, quanto mais recente, mais moderno, o custo tende a ser mais elevado, né? Felizmente, a gente tem cada vez mais conseguindo baratear esses custos, né? Claro. Então, assim, obviamente, hoje a gente sabe que o primeiro tratamento de próstata, pelo que eu sei, e me corrija se eu estiver errado, pacientes tomarem medicação, que é um remédio barato, né? Todo mundo tem acesso. Isso. Os pacientes que não vão bem, não têm melhora esperada ou efeito colateral, aí a gente começa na sequência de procedimentos disponíveis, né? Tu consegue citar quais são esses tratamentos, se você consegue realizar eles todos, claro, se você tem todo esse leque para oferecer para o paciente? Claro. Eu quero até, antes de responder a tua pergunta, Rafael, assim, a gente está falando hoje, basicamente, aqui nesse bate-papo, a gente está na parte final aí do nosso bate-papo, mas é sobre hiperplasia prostática. A gente não vai falar de câncer de próstata hoje, a gente vai deixar isso para uma próxima ocasião, e é um papo bastante interessante também. Mas respondendo a tua pergunta, né? Então a gente tem aí a primeira linha, que seriam os medicamentos, depois a gente tem que pensar sim na embolização, porque é um tratamento que você mostrou por A mais B que tem N vantagens e é um procedimento, vamos dizer assim, extremamente minimamente invasivo, né? O roll-up é uma opção que tem crescido muito. A gente pode fazer aquele tipo de cirurgia, vocês viram que a gente mostrou ali uma próstata de 163 gramas saindo pela uretra mastigadinha, triturada, né? Eu poderia ter feito uma prostatectomia, ou seja, uma retirada dessa próstata com auxílio do robô? Poderia. Mas eu tenho uma cirurgia com anestesia geral, eu tenho uma cirurgia que eu tenho 6 orifícios no abdômen, eu tenho uma cirurgia que esse paciente fica em uma posição que a gente chama de Trendelenburg, ele fica meio inclinado na mesa cirúrgica por um tempo um pouco maior. É uma cirurgia factível, super tranquilo, o paciente fica super bem. A gente já fez vários procedimentos como esse. Mas a hora que você confronta isso com o roll-up, você começa a se questionar, né? Não tem o que está certo ou o que está errado, né? É o que o Dr. Rafael falou. A gente tem que propor para o doente o que for melhor, cada caso tem que ser analisado individualmente, né? E propor para o doente o que for de melhor. Agora, Rafael, está cada vez mais em desuso aquelas ressecções tradicionais da próstata, né? A RTU que tu tá RTU, falando, né? Que muitos já fizeram, já foram submetidos e ainda é feita, e ainda é um padrão ouro. A gente pode dizer que ainda é um padrão ouro de tratamento por ser de grande acesso e ter bons resultados. Ela não merece nenhum desmerecimento aqui, muito pelo contrário. Mas, claro, é uma tecnologia que já está ficando para trás quando você confronta com o roll-up. Sim, né? Perfeito. Então, e até as prostatectomias abertas, né? Quando a gente tem um paciente com próstatas enormes, aí você fazia uma incisão abdominal para retirar a próstata. Então, isso tudo está começando a ficar um pouquinho mais de escanteio e dando espaço para esse tipo de procedimento, né? Eu acho que por questões óbvias, né? Obviamente que o que você falou é importante, é um alto custo, tudo, mas com o passar do tempo haverá uma democratização desse tipo de tecnologia, né? Eu acho que essa era a mensagem que a gente queria passar. Eu vou dar até minha consideração final. Eu espero que todos tenham, de alguma forma, consigam subtrair alguma coisa interessante desse nosso bate-papo. É um bate-papo informal, mas a gente tem que trazer para o público leigo
um pouco de conhecimento, né? A gente tem que, como médico, a gente também tem esse papel de ensinar, de educar, de instruir. Então, o objetivo disso, e eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui, é justamente para poder passar para o pessoal de casa que nos assiste nas redes sociais a importância de saber o que se tem e como se faz, né? Fábio, tu tens algum site que o paciente possa procurar facilmente sobre o que a gente conversou hoje aqui, sobre as técnicas disponíveis? Tu pode passar uma referência, um lugar mais fácil? Eu tenho o meu próprio site, Rafael, né? Que é o drfabioleper.com.br, né? E lá e tem as redes sociais, né? dr.fabioleper, eu estou no Instagram. Passe as suas também, para que os pacientes possam nos achar de alguma forma e se a gente puder ajudá-los de alguma maneira, a gente, né? É gratificante isso. A gente tem 2 sites, né? Tem um site da nossa empresa, medicinaintegra.com.br, Medicina Intervencionista. Também tem um site que está muito voltado para tratamento minimamente invasivo, que é o dicamedica.com.br. E a gente, em ambas as plataformas, seja nos sites ou nas redes sociais, nós gostamos de, obviamente, mostrar o nosso trabalho, mas sempre ajudar o paciente no que tem de disponível, no melhor e no acessível. Eu acho que tem bastante assunto ainda para a gente debater nos próximos podcasts, né? A gente obviamente tem que falar, vai chegar o novembro aí, fazer um foco. Videocasts. Videocast, vídeo, né? Aqui é vídeo, é verdade. Mas, obviamente, falar sobre câncer de próstata, né? Vai chegar o Novembro Azul aí, tem muita coisa para falar. Também poderíamos esmiuçar um pouquinho qual técnica indicar para cada caso, né? Trazer alguns casos que realmente já passaram pela gente, ou casos do pessoal aí que vai ter interesse nesse assunto. Sou um paciente desse jeito, qual o melhor tratamento para mim, né? E basicamente tem mais algum tema? Tinha câncer de próstata aumentada. Eu acho que assim, a gente podia deixar aí câncer de próstata como sendo uma próxima etapa a ser conversada, né? Por mim está excelente, podemos deixar uma data marcada aí também. Ótimo. Legal, Rafael, obrigado mais uma vez, cara. Agradeço a atenção, valeu, Fábio, o convite. E até a próxima, né, pessoal? Obrigado aí a todos. Rafael. Valeu, Fábio. Obrigado. Valeu. Valeu.